Então, pessoal, agora a gente vai aplicar esse método que a gente acabou de ver para estudar as oscilações forçadas, né? Primeiro, vamos lembrar as oscilações livres, né? O que são oscilações livres? São movimentos oscilatórios, por exemplo, uma massa-mola, mas podia ser um circuito RLC, ou podia ser um pêndulo invertido perto da posição de equilíbrio aqui embaixo. Qualquer coisa que você modela por uma equação desse jeito, com coeficientes positivos, né? Então vamos pensar no massa-mola, por exemplo. Tem a massa, a constante de arraste e a constante da mola. E o fato de ser livre é quando não tem força externa, equação homogênea, beleza? Então isso é quando você tem amortecimento. Se você não tem amortecimento, se você desconsidera o atrito com que esse cara está se movendo dentro de um fluido, você desconsidera esse atrito com esse fluido, não vai ter esse termo, então vai ficar uma equação assim, tá? O caso amortecido foi o caso mais interessante, né? Que foram aqueles casos de amortecimento crítico, subcrítico, supercrítico. A gente viu que todos os casos voltavam para o equilíbrio, mas de maneiras diferentes, né? O crítico voltava rapidinho, o subcrítico voltava oscilando, fazendo nheco-nheco, e tinha o caso crítico que podia voltar para o equilíbrio primeiro dando uma estourada antes, e essa estourada, né, podia ser ruim para o fenômeno que você está considerando. Beleza? O caso não amortecido livre é mais simples, não é tão interessante, porque se você não tem amortecimento, essa equação aqui, basicamente você pode botar nessa forma, divide por m e aí pega ômega zero a raiz disso, então aqui fica ômega zero ao quadrado. E a gente sabe, né? Essa é uma das equações que você tem que sair do curso conhecendo bem. Isso aqui é a equação do movimento harmônico simples. Tá? Não é a equação do movimento pêndulo aqui embaixo, mas é a equação também do movimento pêndulo perto aqui de baixo. Então vários fenômenos são, né? Também vocês vão ver mais adiante quando vocês estudarem vibrações de cordas. Essa aqui também tem a ver com a vibração dos perfis da corda, né? Essa equação do movimento harmônico simples, que oscilação livre não amortecido. O que a gente vai fazer agora com a oscilação forçada é botar forçamento, forçar esses caras, né? Pensar numa massa-mola com uma força externa, ou pensar num movimento harmônico simples, num balanço, com alguma força externa empurrando. Beleza? A gente vai considerar forças externas, as mais interessantes de considerar são forças externas periódicas. Você tem uma suspensão, que é modelada também por essa equação do tipo massa-mola, e você quer saber como é que ele responde a uma força, por exemplo, a pista, né? A pista você pode pensar que é uma força externa. É uma coisa que não depende do movimento, é algo que vem de fora, é algo que oscila. Ou, por exemplo, um balanço. Um balanço que ele está balançando assim, o movimento de um pêndulo aqui perto da posição de equilíbrio aqui embaixo, e você vai lá e empurra esse balanço. Então é numa frequência que não tem a ver com a frequência que o balanço está se movendo, né? Se é por exemplo, uma partícula que está se movimentando, uma partícula de água que está se movimentando para cima e para baixo, e você vem com uma onda eletromagnética e excita essa partícula numa outra frequência. O que acontece? Então, são todos fenômenos que você vai estudar com oscilações forçadas. Tá? As oscilações forçadas você pode estudar tanto pegar uma oscilação amortecida e forçar, quanto você pegar uma oscilação não amortecida e forçar. A gente vai fazer o caso não amortecido só porque ele é mais simples de desenvolver, mas tem uma análise parecida que você pode fazer com o caso amortecido. Essa análise do caso amortecido, forçado, está feito naquele livro da UFMG, que está lá no nosso Moodle. E é parecido com o que a gente vai fazer aqui. Aqui a gente vai fazer o caso mais simples, tá? Que é o caso de pegar uma oscilação não amortecida e forçar.
Então, vou pegar uma oscilação não amortecida dada por essa equação. Então, a gente sabe que isso aqui é a equação do movimento harmônico simples com frequência ômega. Beleza? Né, se você quiser refazer isso, é só pegar a equação característica, as raízes são... Você consegue resolver direto, né? Isola. O R é mais ou menos I ômega. E aí a gente sabe que nesse caso as soluções são senos e cossenos. Não tem exponencial porque a parte real é zero. Não tem polinômio porque não tem multiplicidade. A multiplicidade de as duas é 1. Beleza? Então, movimento harmônico simples. Tá. Agora vamos pegar esse movimento harmônico simples daqui e forçar. Vamos botar uma força externa em uma outra frequência. Essa outra frequência eu vou chamar de ômega zero. Tá? Então a gente diz o seguinte, que essa frequência ômega é a frequência do meu sistema. Se for um balanço, se for um pêndulo, se for uma molécula de água, é uma característica física do sistema. E essa frequência com que eu empurro ela de fora é uma frequência que eu escolho. Tá? Você pode mudar essa frequência ômega zero de acordo com como você quiser. Beleza? Então agora virou um problema não homogêneo e agora de segunda ordem mesmo. Tá? Os exemplos anteriores que a gente fez, todos eram de primeira. Então esse aqui não dá para fazer por fator integrante, não dá nada. Você teria que... O único método que a gente tinha anteriormente para resolver esse problema era a variação dos parâmetros. Dá para fazer, mas é muita conta chata, muita integral. Se a gente vai ver que com anulador, com coeficiência a determinar, isso sai bem mais rápido. Quer ver? Então, primeiro, você faz o seguinte, a equação original, a gente pode fatorar, que a gente fez aqui, né? Acha as raízes, acha a equação característica, acha as raízes, né? Fatora, que nem a gente já fez aqui. Mas aqui ainda tem o forçamento, né? Como é que você elimina esse forçamento? Resolve a EDO ao contrário. Você pensa assim, esse tipo de forçamento, ele é solução de que tipo de EDO? Né? Tem que ser uma EDO que tem que raiz para ter essa solução? Aí você pensa assim, para ter cosseno de ômega zero vai ter que ter isso aqui. Para não ter exponencial, aqui tem que ser zero. Então a EDO que tem esse cara como solução vai ter esse pedaço. Mas sempre que tem uma raiz complexa, tem a conjugada. Então vai ter esse também. Tá? Se você quiser escrever daquele jeito mais curto, outra maneira é fazer d ao quadrado, que aqui é d menos zero ao quadrado, né? Mais ômega zero ao quadrado. Beleza? Então, esse forçamento é solução de uma EDO assim, né? Ou seja, esse cara anula esse forçamento. E aí se eu pego esse cara, então, aplico dos dois lados dessa EDO, eu obtenho isso aqui, ó. Parte da EDO original. Então esse aqui é o cara que já tinha. Esse aqui é o forçamento. Para matar o forçamento, eu aplico isso aqui dos dois lados. E o efeito é o que eu esperava, né? Isso aqui vai anular. E no final fica uma equação maior. Qual a ordem dessa equação aqui de baixo? A primeira tinha a ordem 2, essa aqui de baixo tem ordem 4. Beleza? Só que é homogênea. A vantagem dela é que é homogênea. Então toda a solução dessa vai ser solução dessa. Então essa última equação vai me dizer a cara das soluções dessa, a forma. Tá? Essa aqui, essa equação de ordem maior, a gente chama de homogênea aumentada. Você tem uma não homogênea e você transforma ela na homogênea aumentada. Tá? E é sempre bom saber, ó, esses caras vieram da equação original e esse cara veio do anulador. Beleza?
Por que é bom saber? Porque você vai, agora vamos resolver essa daqui. Essa aqui a gente resolve desse jeito aqui. Tá? É homogênea, então vai lá, consulta as raízes, consulta as multiplicidades e chega na solução. Então, ó, você tem... Quais são as raízes que eu tenho aqui? Essa e a conjugada. Essa e a conjugada. Tá? Então, desse pedaço azul vai dar origem a isso aqui. E esse pedaço vermelho vai dar origem a isso aqui. Então, esse pedaço azul, como eu sei que veio lá do começo, eu sei que isso aqui é a solução do homogêneo. Né? Então, esse aqui é a forma da solução particular. Beleza? E aí, para determinar o A e o B, é só substituir. Tá? Então, eu não vou fazer isso. Tá? Que é o que eu quero, que é só descrever esse fenômeno de oscilação forçada. E eu estou dizendo o seguinte, você tem um movimento harmônico simples. E eu forço com uma frequência... se eu tenho um movimento harmônico simples de uma frequência ômega, e eu forço ele com uma frequência ômega zero, o movimento resultante vai ser uma superposição de movimentos de frequência ômega e... Agora eu estou vendo que aqui está errado, aqui é ômega zero. Beleza? Então vai ser uma superposição de movimentos de frequência ômega e ômega zero. Tá? Isso aqui vocês conhecem da sua experiência cotidiana. Por exemplo, se eu tenho um balanço oscilando numa frequência e vem alguém de fora e empurra esse balanço, dá o forçamento. Numa outra frequência, o movimento resultante vai ser o balanço ficar assim, uma superposição das duas frequências. Né? Tá? Então, todo mundo conhece essa superposição das duas frequências. É esse movimento aqui. Só que, para o movimento ser esse mesmo, tem uma coisa que a gente está falando aqui implicitamente, que a gente tem que tornar explícito. Para a solução ser essa, do jeito que está aqui, tem uma condição. Que, para eu poder resolver essa equação como dois pedaços distintos, né, desse pedaço azul obter esse seno e cosseno, esse pedaço vermelho obter esse outro seno e cosseno com outra frequência, isso só acontece se esses pedaços realmente são diferentes. Né? Isso só acontece se a frequência que eu estou empurrando o meu sistema é diferente da frequência natural. Tá? Então a gente está falando aqui de frequências diferentes, mas realmente elas têm que ser diferentes para isso aqui acontecer. Essa superposição de frequências ocorre quando eu forço um movimento que tem uma frequência natural em outra frequência. Tá? Isso aqui também acontece em fenômenos acústicos, por exemplo. Esse tipo de coisa em fenômenos acústicos chama batimento, quando você tem superposição de duas frequências. E isso você pode escutar essa superposição. É algo que fica é uma interferência entre essas duas frequências. A rigor, essa interferência mesmo só ocorre e é perceptível quando essas frequências são diferentes, mais próximas. Mas a ideia de superposição de frequência é a ideia do batimento também. Tá? Mas então, já que para a solução ser essa, para aplicar esse método aqui, né, resolvendo cada pedacinho e depois juntando, essas frequências precisam ser diferentes. E o que acontece então se as frequências são iguais? Então, se eu tenho um sistema oscilando a uma frequência e eu vou lá, forço ele, vem uma força de fora, né, oscilando na mesma frequência. Aí não dá para resolver o sistema desse jeito, você tem que resolver de outro jeito, porque nesse caso, quando as frequências são iguais, a raiz e ômega agora aparece com multiplicidade, né? Olha que interessante. Se aparece com multiplicidade, a solução não vai ser essa. A solução vai ser outra. O que acontece quando tem multiplicidade?
é isso aqui, né? Você tem que botar esses polinômios. Então fica cosseno, seno, de uma frequência só. De novo, não tem exponencial, porque as raízes são puramente imaginárias, mas aparecem esses polinômios de grau, a multiplicidade 2, polinômio de grau no máximo 1. Então olha só o que aparece. Os termos constantes desses polinômios estão aqui. Então isso contribui com a que veio da homogênea. A contribuição nova que não vai vir da homogênea é isso aqui. Beleza? Então isso aqui vai ter uma solução particular, vai ter no caso de mesma frequência, vai ter a forma da solução particular vai ser totalmente outra. Totalmente, vai aparecer esse T que não aparecia antes. Beleza? E aí, de novo, como é que se determina A e B? Substitui, né, DO. Mas não é isso que eu estou interessado aqui. Eu quero descrever o movimento resultante, né, quando eu dou um forçamento de mesma frequência da frequência natural. E o movimento resultante não é mais superposição de frequências diferentes. É o que a gente chama de ressonância. Por que ressonância? Porque aparece esse T aqui, esse T danado aqui, ó. E percebe que aqui, quando eu faço superposição de duas frequências, a amplitude não muda, né? Só tem senos e cossenos, a amplitude disso aqui é limitada. Agora, no caso de ressonância, no caso que eu ponho uma frequência de fora igual à frequência que já estava, aparecem termos que vão aumentando a amplitude. Aumentando linearmente, que a gente fala, né? Então, se antes aqui eu tinha superposição de frequências, que o resultante vai ser alguma coisa assim, aqui eu vou ter a mesma frequência, mas com amplitude cada vez maior. Olha que interessante. Então esse aqui é o fenômeno que a gente chama de ressonância. E é um fenômeno físico conhecido também, mesmo na história do balanço. Se você está lá no balanço e vem alguém e empurra na mesma frequência que você está oscilando, o que acontece é a amplitude aumentar. Não acontece interferência construtiva, né? E aí a amplitude vai aumentando. E aí vai aumentando para sempre? Não, né? Porque assim, no balanço, ele só vai ser regido por essa equação aqui, enquanto ele estiver aqui perto, aqui embaixo. Mas o que você está dizendo é que com esse tipo de forçamento você sai desse equilíbrio, fica cada vez mais longe desse equilíbrio, e a partir de algum momento ele não é mais regido por essa equação. Tá? Mas isso aqui descreve que a tendência é sair desse equilíbrio, se afastar. Beleza? Outra situação que isso acontece, ressonância é um fenômeno físico que acontece, né, de diversas maneiras. Se você pensar na molécula da água oscilando, se você põe uma frequência externa que é uma frequência, exatamente a frequência que ela oscila, a amplitude de oscilação da molécula da água vai aumentar. E amplitude de oscilação de molécula é o quê? É temperatura, né? Então, se você quer aumentar a temperatura da água, joga uma radiação em cima dela que tem a mesma frequência da oscilação da molécula da água. E essa radiação é conhecida do dia a dia, e todo mundo já usou um micro-ondas, né? A micro-onda é a frequência de oscilação, que é exatamente a frequência de oscilação da molécula da água. Quando você emite a micro-onda na molécula de água, acontece esse fenômeno aqui, de ressonância. Beleza? Isso aí tem fenômeno acústico, também tem vários fenômenos que são descritos por essa ideia de ressonância, de retroalimentação, né? E é muito bacana você perceber que descrever esses fenômenos tão importantes quanto batimento e ressonância, você consegue descrever isso de uma maneira muito simples, com raízes características. Tá? É um fenômeno físico importante, que aparece em diversas situações, que você tem um modelo simples para ele, que é um modelo oscilatório, e
Agora a gente tem um modelo simples para quando é forçado também. De novo, raízes, características. E isso é uma coisa que vocês vão ver muito na vida de vocês. Principalmente quem for estudar matemática, engenharia, química e continuar nesses estudos, vai perceber que em diversas situações a ressonância ela aparece no seu modelo como raízes repetidas. Então é muito bacana você pegar um fenômeno físico tão importante como ressonância e conseguir traduzir nesse fenômeno algébrico de raízes repetidas. Beleza? Isso acontece em outras situações também, por exemplo, o exemplo que a gente fez aqui, o segundo exemplo que a gente fez, também apareceu ressonância. Você tinha um forçamento, que o forçamento é uma solução, o anulador do forçamento já estava na EDO. Você tinha o cara que anula o forçamento já estava aqui na EDO. Então, o forçamento, nesse caso, é a solução da própria homogênea. Então, nesses casos, a solução particular não vai ter a cara do forçamento, vai ter que ser diferente. Vai ter, por exemplo, aqui vai ser T vezes o forçamento. Então, essa aparição desses T's, você também pode interpretar como sendo uma ressonância. É quando o forçamento é a solução da própria homogênea. Mas, assim, eu estou falando isso para a gente interpretar esses métodos e entender o que está acontecendo. Na prática, você só não precisa ter isso em mente. É só ver qual é o anulador desse cara. Se for o mesmo, paciência. Você só tem que tomar cuidado de perceber que esse primeiro pedaço veio do homogêneo e o que não veio do homogêneo vai ir para o forçamento. Beleza? Então, com a lista dessa semana, vocês vão poder praticar isso bastante. Resolver mais problemas não homogêneos, né? E toda vez que você for resolver problema não homogêneo com esse método de anular e determinar os coeficientes, pensa que você não está integrando, você não está usando variação dos parâmetros. Quando você lembrar disso, você vai fazer esse método feliz. Então é um método que envolve só derivar para resolver a equação não homogênea. Né? Quer coisa melhor do que isso? Né? Derivar é muito melhor do que integrar, não é? É só seguir as regras de derivação, substituir, fazer com cuidado. Agora integrar não, integrar, né? Você tem que ter muito mais manha e muito mais sorte para conseguir integrar. Então por isso esse método é bem prático. E esse método para a gente foi a primeira aplicação, né? Então no fundo você é um método que para resolver um problema não homogêneo consegue reduzir para um problema homogêneo. E usa isso aqui. A gente vai ver que ao longo do módulo 3, outros métodos e outras aplicações, inclusive sistemas de ADOs, a gente vai conseguir, em muitas situações, reduzir para resolver esse tipo de equação. Então, por isso é importante vocês saberem resolver essa equação. Daqui para achar a solução, e agora, né, o método anulador é o método que você tem que fazer o contrário. Né? Partindo de uma solução, achar a equação. E o mediador aí entre a equação e a solução, tanto na ida quanto na volta, é sempre as raízes características. Né? Não tem outro caminho. Se você tem um cara, esse cara aqui, a solução de qual é DO? Pensa em qual raiz característica essa DO tem que ter para esse cara aparecer como solução e qual multiplicidade. E aí você vai conseguir fazer. Beleza? Valeu, pessoal. Bom estudo.